4, Aleluia, Jesus. versículo de número 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Vamos para o livro de número 8 agora. Um pouquinho só mais à frente. Glória a Deus. Versículo de número 53. Aleluia. Glória a Deus. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu. Glória a Deus. Volta novamente para o 4. Versículo de número 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Glória a Deus. Pode fechar as vossas Bíblias. Eu gostaria de falar de um povo samaritano. É um povo mestiço, por necessidade. É um povo que foi oprimido por diversas vezes, por necessidades. É um povo que cometeu muitos pecados por necessidades. Porque nós sabemos que Jesus veio para o que era dele, mas o que era dele não recebeu. Ele era o pão da vida. E assim como a mulher cananeia, ela precisava simplesmente das migalhas. E eles tinham o pão por inteiro, mas não deram valor. Rejeitaram o pão da vida. Havia uma divergência. Era uma grande família. Mas uns adoravam de uma certa forma Abraão. Outros adoravam Jacó de uma certa forma. Mas mal eles sabiam que quem estava de frente deles era o pai dos pais. Era aquele que tudo criou e aquele que tudo fez e aquilo que é tudo dele. Veja só, se vocês sofreram, se vocês pecaram, se vocês continuam sofrendo, ou se continuam pecando, até agora foi necessário. Mas daqui para frente vocês estão conhecendo a palavra e cada vez mais profundo. Aleluia. O Senhor vem em busca de verdadeiros adoradores. Aleluia. Mas como que eu vou saber os verdadeiros adoradores se não sofrer para ver se vai blasfemar contra Deus? Como que Deus vai saber os verdadeiros adoradores se não passar por provas, por necessidades, para saber verdadeiramente a quem adora? Aquele povo samaritano, eles também tinham a raiz dos judeus. Mas é um povo que foi disperso, de uma certa forma, um tanto dizimado. Porque foram divididos as 12 tribos. Deus batalha tanto para poder unir, através de seu servo Davi. Foi unido todo o reino em um só, querendo formar uma só família, um só querer, todos iguais diante de Deus. Mas infelizmente, quando Deus levanta um homem para o bem maior, ele leva muitos. Mas também, quando aquele que é levantado para um bem maior, ele erra, muitos sofrem. Porque eles eram líderes. Salomão errou. E lá à frente, o trono foi rasgado de Salomão. Mas ainda, Deus amava, por amor a Davi. 2 tribos se permaneceu ali. A herança de Davi. Veja só. Todos eram uma família. Assim como nós somos todos uma família. Por mais que nós somos diferentes um do outro. Um é negro, o outro é branco, o outro é loiro. Um é baixo, o outro é alto. Somos todos mestiços. Mas nós temos uma só essência. A essência do Espírito Santo. Que por muitas vezes esperam da porta para fora.
Porque nós fechamos a porta do nosso coração e não deixamos ele entrar para fazer a transformação. Veja só, duas famílias brigando para adorar um só Deus. Uma adora, começa a adorar em enganos, porque foi necessário que teve influências de outras culturas. Satanás, ele achou que estava destruindo a família de Deus. Estava destruindo. Arrancou 10 tribos, foi para o norte, Samaria. E achou que ali ia ser tudo dizimado, tudo acabado. Mas tem um porém. Qual que é o verdadeiro pecador? Aquele que se julga santo e não aceita a repreensão até mesmo de Deus? Ou aquele que se sente humilhado, sofrendo, rejeitado, que o coração está com a porta aberta para o Espírito Santo entrar e fazer a modificação na nossa vida? Quem é o verdadeiro adorador, então? Aqueles que se julgam santo, às vezes nos olham de olhar superior, que nós somos inferiores, porque não somos puros. Vejam só, Satanás achou que estava dizimando a família de Deus. Veja só como Deus é misterioso e permite tudo acontecer. Você acha que não tem mais solução. Estavam adorando outros deuses, adoravam a Deus de modos distorcidos, influências de outras culturas. Mas só que tem uma coisa, a raiz daquele povo samaritano também era santa. E era de Deus. E Deus não se esquece de nenhum dele. Nem que se ele tiver descido do céu pessoalmente e ir atrás dos seus, que foi o que ele fez. Ele foi atrás dos seus. Primeiramente, ele veio para aqueles que deveriam receber, mas não receberam. Então eu vou atrás daqueles meus que estão dispersos. E ali ele chega, saindo da Judéia. Ele tinha que ir para Galileia. Muitos judeus se desviavam ao redor para não passar por Samaria. Mas Jesus Cristo, ele caminha em direção a Samaria, porque ele sabia o que ele estava buscando. Ele sabia o que ele tinha que transformar. Ali ele se depara com uma mulher samaritana. E ele pede água para ela. Ela se assusta, porque ele sendo judeu, os judeus não conversavam com os samaritanos. E outro lado, ele era homem. Veja só o que acontece. Jesus pergunta para ela, do marido dela. E ela fala, sabe o quê? Que ela não tem marido. Ela foi sincera. Ela foi sincera. E ele fala, bem dizeis, mulher. Já teve 5, mas nem o que você está é teu. Veja só a diferença. Você chega para uma pessoa que se julga santo, a coisa mais difícil é ser sincera na presença daquele que precisa ser. Não é sincera, porque não quer mostrar que tem falha, que tem erro. Agora aquele que é humilde, ele fala em pura sinceridade, porque ele está com o coração já quebrantado de natureza, de tanto sofrimento, de tanto sofrer. Então você já vê que tem ali sinceridade. E como que Deus vai deixar de receber um coração sincero na presença dele? E veja só, e ali Jesus fala tudo o que aconteceu sobre aquela mulher. Ela se surpreende com ele. E ela acredita em Jesus. Primeiramente nós temos que acreditar. Ela acredita em Jesus. Olha o tratamento que ela teve com um judeu. Ela não podia se sentir envergonhada. Por quê? Porque ele era judeu, que já se achava um povo superior. Jesus nunca foi superior do que ninguém. Pelo contrário, ele ocultava a sua glória, a sua superioridade, para poder ser igual a eu e você. E por muitas vezes, ele foi muito menos do que eu e você. Sem dever, ele pagou. E veja só, aquela mulher ouvindo tudo, acreditando. Jesus fala, vai e chama os seus. E ela chamou. E eles vieram e ouviram a palavra do Senhor. Um povo mestiço, um povo impuro diante dos olhos daqueles que se julgavam santos. Mas o que acontece?
Aí vem a transformação. O que eu venho observar, a diferença que os samaritanos fazem dentro da Bíblia. Havia um viajante passando, veio o ladrão, o salteador. Você pode colocar como inimigo das nossas almas. Assaltou, espancou, deixou desfalecido, praticamente meio que morto. Aí vem aquele novamente que se acha santo, passa um sacerdote, quem sabe estava cultuando a Deus, passa um levita, quem sabe estava adorando a Deus, passa de largo, e novamente vem o bom samaritano, aquele que todo mundo que nem não sabia se ele bem orava, ou qual a religião certamente que ele tinha, porque era muito diversa, era enganosa a religião dos samaritanos, mas ele tinha uma diferença, ele tinha compaixão. Então vocês veem uma mulher que tinha sinceridade, aí vocês veem um outro samaritano que tem compaixão, e creio eu que aí Jesus foi encontrando os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Não é aqueles que se julgavam santos de não ter pecado, não. Aí veja só, outra diferença, 10 leprosos, Jesus pega, cura 10 leprosos, vai e conta para os sacerdotes, aqueles mesmos que queriam acusar Jesus também. 9 foram contar para os sacerdotes, foi uma ordem que Jesus deu, e eles foram, só que um fez a diferença, ele voltou até Jesus, ele agradeceu a Jesus, mas não deixou de cumprir a ordem. Glória a Mas ele Deus. fez a diferença. Ele voltou para agradecer. Pergunta quem ele era, samaritano. Então isso vai me intrigando, vai me intrigando. E eu ficava meditando na palavra do Senhor. Satanás achou que estava dizimando. E Deus permite tudo. E sabe de todas as coisas. Ele sempre tem um plano perfeito. Satanás achando que estava acabando. E Deus, na verdade, estava aumentando. Glória a Deus. Ele estava aumentando, ele estava multiplicando. Glória a E Deus. esses daí vão ser verdadeiros adoradores. Aleluia. Porque esses vão sofrer. Esses vão tomar chibatadas. Esses daí vão ser esbofeteados. Vão ser cuspidos. E eles vão se prostrar diante de mim. Meu Deus. E é assim que aqui nos encontramos. Dessa forma. Não entendemos porque muitas vezes somos oprimidos por todos os lugares. Mas Cristo falou que aquele que era verdadeiro, o mundo vai oprimir. Vai ter aflição, mas passa de bom ânimo. Aleluia. Passe de bom ânimo. Guarde a coroa da vitória. Guarde até o final. Hoje eu estou aqui. Mas outra vez eu também estava em Samaria. Não foi fácil sair de Samaria. Não foi fácil. Mas são coisas que entristecem. Mas também vem a engrandecer aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um. Vem a fortificar a cada um de nós que aqui se encontra. Para ouvir uma verdadeira palavra. Diz que a quebrantada é de Deus. Mas é 50% de Deus e 50% é nosso. E Davi estava derrubando aquele gigante dentro dele. Davi estava rompendo o seu luto. Davi estava chorando por teu filho que veio à morte. E ele sabia. E ele se prostrava ao Senhor com a cara no pó, sabendo que ele estava pagando, começando a pagar por erros que ele cometeu sem a permissão de Deus. Mas a palavra também diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Davi derruba esse gigante. Ele consegue se aquebrantar. E você sabe o impressionante? Depois disso tudo, ele se levanta. Seu filho veio a óbito. Simplesmente ele sacode a poeira, troca suas vestes e se alimenta. E novamente ele volta para a batalha, depois que pede espírito renovado para Deus. É assim na nossa vida. Vem o gigante, nos joga no chão, nós fica com a cara no pó. E aí é só Deus para poder estender a mão.
É só Jesus como bom samaritano, vem cá que eu te curo. Eu te coloco em meu ombro. Eu faço de mim a tua essência. Eu te levo para uma estalagem. E ali você vai ser cuidado. É assim que o Espírito Santo faz. Ele te pega arrebentado, te leva para uma igreja. E ali, o dono da estalagem tem uma pessoa de confiança. E ali, ela vai começar a cuidar das suas feridas. Ela vai te orientar, ou ele vai te orientar, e vai tratar de cada um. Cada um vai voltar a estar bem, vai conseguir caminhar novamente. Só que não se esqueça de onde você saiu. Não se esqueça de que jeito que você se encontrava. Dê valor no que você é hoje. Se está ruim, está ardendo, aguenta. Quantas vezes a minha esposa foi para a igreja? Senhor, não estou aguentando mais. Dá uma palavra para mim poder largar esse homem e para mim poder ir embora. Mas parecia que eu sentia que Deus não iria fazer isso, que esse não era o propósito de Deus. Deus não quer destruir a família de ninguém. Deus não quer separar ninguém. Isso é engano de Satanás. Tudo é um trabalhar de Deus. Tudo é conforme Deus quer. Se eu não pudesse estar aqui, Saulo não era Paulo. Glória a Deus. Eu era conhecido como baiano. Hoje eu sou chamado pelo nome, eu sou Anderson. Eu sou Anderson, servo de Deus. Meu nome foi riscado do livro da morte. E cada vez as letras ficam mais fortes no livro da vida. E que eu lute até o final para manter a minha salvação. Porque o difícil não é ganhar a salvação. Porque a salvação foi nos dado gratuitamente na cruz. Mas nós temos que ser merecedor. E quando nós formos merecedor de ganhar a salvação, nós vamos ter que batalhar até o último dia para manter a salvação. Porque Jesus Cristo, Ele era 100% Deus. Ele era 100% homem. Eu vejo alguns pregadores, cada um tem revelação de um jeito. Mas eu vi um dia um pregador falando que no momento da cruz, quando Jesus fala, Pai, por que se afastaste de mim? Por que me abandonaste? Deus nunca abandona o seu filho. Nenhum de nós, em nenhum momento. No auge da nossa prova, Jesus Cristo estava no auge da prova dele. Só faltava mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Essa pessoa que estava ministrando falou que Deus se afastou porque Ele estava levando nossos pecados. Mas Deus não tinha se afastado. Deus não se afasta de nenhum pecador. Jesus Cristo não era pecador. Não eram os nossos pecados que estavam afastando a presença do Pai. Por muitas vezes no auge da nossa prova, nós não conseguimos ouvir a voz do Pai. Porque o Pai está assim, calado, assim ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. É assim que Ele estava. Porque Satanás atentava até o último dia de nossa vida. Satanás vai nos atentar para que nós abra uma palavra de blasfêmia no último momento. Mas Jesus Cristo, Ele foi fiel. Ele nos ensinou. Ele não levou, de uma certa forma, as nossas dores, as nossas aflições. Ele não levou. Simplesmente, de uma certa forma, Ele levou para o Pai conhecer. Mas Ele mostrou para nós como superar tudo isso. Ele mostrou, é assim que vence, sendo obediente até o final. Sendo fiel a Deus. E acreditar que isso daqui simplesmente é uma passagem. O nosso lugar não é aqui. Nós não temos que se apegar em nada mundano, em nada de bens materiais. Os valores vêm se distorcendo a todo tempo, a todo momento. E o Senhor permite que nós fiquemos à mercê de tudo isso. Para que, se nós somos fortes, se nós vamos deixar nos corromper ou não corromper, se o nosso coração vai mudar diante dessas coisas, quem que vai permanecer a vontade do Pai ou a nossa vontade? Não temos que nos agarrar em nada.
Os judeus se julgavam santos. O pai era Abraão. Os samaritanos veneravam de uma certa forma Jacó. Porque o poço que dava água é da herdade de Jacó. De Jacó foi para José. Então veja só. Mas quem era o dono da água? Ele estava ali de frente com aquela mulher. Mas ele pedia ainda daquela água. Mas Jesus Cristo, ele anda prudente com sabedoria. Jacó era servo do Senhor. Jacó era a promessa de Deus. Deus estava diante ali daquela mulher. Como que eu posso desvalorizar o meu próprio servo, Jacó? Então Deus tem muita sabedoria. Jesus Cristo se manifesta de forma sábia. Veja só. Agora os judeus falam: tu é maior do que nosso pai Abraão? E ele fala para aquele que tudo criou, que tudo é. E não aceitava que ele era isso. Que ele era Deus. Que ele era aquele que nos criou. Aquele que sabe o nosso botão de fraqueza. Aquele que também sabe nos alimentar com a sua palavra. Porque a sua palavra é viva, é pão, é água. Aleluia. É Ele que supre as nossas necessidades. Vou falar algo para vocês. Eu não quero falar do meu testemunho em si, mas eu quero falar como que Deus me ensinou a acreditar nele. Deus me tirou de um lugar e eu vi Ele tirar, não tinha explicação. Eu vi toda a situação que aconteceu para mim poder morrer, porque já estava predestinado a morrer pela mão do homem. Mas quem dá a última sentença é Deus. Aleluia, glória a Você Deus. sabe disso, que Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, e Ele provou isso na cruz do Calvário, por mim e por vocês. Ele foi lá buscar a chave, lá na onde que nós não queremos ir e não podemos ir, e Ele foi lá buscar a chave da vida e da morte. Então Satanás não tem mais essa autonomia, não. Ah, pecou. Mas o Senhor é que decide. O Senhor que conhece. Se nós pecamos, tudo é com permissão de Deus. Mas ouça a voz de Deus quando é para ouvir. Como a mulher adúltera, Ele livrou ela da morte. Ele se colocou à altura dela, porque Ele se abaixou da mesma forma que ela estava abaixada ali. E Ele olhou para cima, para os judeus, aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, para sentir o que ela sentia, as acusações. Só que veja só, nós estamos num lugar que a vontade não é da gente. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do inimigo. Não podemos ser casa vazia. Não podemos ser casa vazia. E se nós não se apegar em Deus, o outro vem e quer tomar conta. Então se agarra naquilo que tudo pode. Aleluia. Aquela mulher foi livrada da morte. Ele levantou ela. Mostra para mim onde estão os seus acusadores. Não tinha mais. Mas aí que vem o mais importante. Vá e não peques mais. A vontade dele é essa. Ele corrige, mas não peques mais. Pare de pecar. Você vai simplesmente começar a acrescentar peso no teu fardo. E o meu fardo não é pesado. Mas busque a Deus, busque conhecimento. Eu não quero colocar um fardo pesado em cima de vocês. Porque eu quero todas as almas são de Deus. A que peca e a que não peca é de Deus. O ímpio e o justo é de Deus. Ele tem compromisso com todas as almas. Alguns falam que Deus não tem compromisso com o pecador, que Deus não tem compromisso com o ímpio. Mas na verdade, se Ele fala que todas as almas são dele, então Ele tem compromisso com todas as almas. Agora, se você toma um caminho que não é da direção de Deus, não é culpa dele. É o livre-arbítrio, é aquilo que nós temos.
Nós temos que servir a Deus por amor. Agora, se nós erramos, se nós pecamos, se nós sofremos, foi necessário para ele descobrir quem é o verdadeiro adorador. Assim como ele descobriu o coração daquele homem segundo o coração de Deus, Davi. Veja só, Paulo foi o segundo maior missionário. Jesus Cristo foi o primeiro. Davi foi o segundo coração de Deus. Jesus Cristo foi o primeiro. Porque não vai ter ninguém acima. Entenda uma coisa. Certa dia, um sentimento brotou no coração de Deus. E ele fala para os anjos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que veja só, nós temos um livre-arbítrio. A lei, a palavra, foi dada para Moisés. Mas o que acontece? O homem deixou-se distorcer a palavra. Satanás também tentou distorcer a palavra diante de Cristo quando estava tentando Cristo. Mas Cristo é a pura verdade, Ele é a luz. E as trevas não compreendem a luz. E veja só, a palavra foi distorcida. O povo estava tudo disperso. Alguns achavam que estavam se perdendo, os samaritanos. Outros achavam que estava salvo, que estava mais perdido do que aqueles que achavam que estava perdido. Então veja só, parecia que estava tudo acabado. E Deus trabalha no impossível. Assim como houve Noé lá atrás, quando o pecado tomou conta de todo mundo. Mas ainda tinha um que Deus via justiça diante dessa terra. Se esse um acreditar em mim, eu mudo tudo. Eu faço tudo novo. Só precisa que um acredite que eu faço tudo novo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. E começo tudo de novo. Todo mundo sabe, a arca veio. O dilúvio veio. Noé e sua família se salvou. Eles se salvaram de morrer afogado. Mas a história continuava. A história continuava ainda. Da mesma forma que Deus estava iniciando, Satanás também estava iniciando. O processo vem vindo, não chegou o tempo ainda. Nem o filho sabe o dia da vinda. Veja só, nem o filho sabe o dia da vinda. E nós não sabemos. Agora pode ser a última chance. Amanhã pode ser a última chance. A palavra foi lançada.